de Vida. Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, vamos refletir sobre o movimento pentecostal. Esse movimento histórico que trouxe um grande dinamismo à proclamação do Evangelho em todo o mundo, restaurando o sentido, do Evangelho de Cristo, como poder de Deus para a salvação de todos os homens. Medite conosco, fique conosco até já. Você está assistindo o programa Fonte de Vida, com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, my, discover what's deep inside. Oh my, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, no programa anterior, continuamos a refletir sobre o movimento pentecostal e vimos que houve, depois do Pentecostes, um silêncio sobre o derramamento do poder sobre as igrejas no mundo. Mas, depois, houve em diversos lugares manifestações especiais e poderosas do derramamento do Espírito Santo sobre grupos de cristãos que não se conformavam com a frieza das igrejas tradicionais. Hoje, damos sequência a nossas reflexões sobre esse movimento do Espírito Santo que trouxe nova dinâmica e poder para a propagação do Evangelho conforme o mandato de Jesus. Veremos outros aspectos importantes na história do movimento pentecostal, enfocando o período chamado de movimento pentecostal moderno. O movimento pentecostal moderno, meus irmãos, ele se iniciou lá nos Estados Unidos com um movimento chamado de Vida Profunda, aí nos anos 1792 a 1875 nos Estados Unidos. Os ventos do avivamento tiveram grande impacto no século XIX. Charles Grandson Finney foi usado por Deus para um grande despertamento. Teve grande influência de um homem chamado G. Campbell Morgan, do movimento de vida profunda, que pregavam viver pleno da presença de Deus, contra uma vida morna que dominava muitas igrejas evangélicas. Charles Finney também aliou-se a esse movimento e revela em sua autobiografia sua experiência do poder do Espírito Santo, que incluía o falar em línguas. Mas esse avivamento não chegou a ser o que depois se chamaria movimento pentecostal. Na Nova Inglaterra, o movimento pentecostal começou em 1854. Em 1890, o pastor Daniel Ory recebeu o batismo com o Espírito Santo em sua plenitude pentecostal, em Delaware, Ohio, Na cidade de Morehead, o poder caiu em 1892. Houve também um movimento de fé apostólica nos anos 1900, quando Charles Fox Parham, obreiro leigo e pregador itinerante, cheio do amor pelo reino de Deus, resolveu fundar o que ele chamou de movimento de fé apostólica. Ele sentia-se incomodado com a frieza espiritual das igrejas estabelecidas e fundou o movimento com o objetivo de restaurar a fé da igreja primitiva, com o propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar. Fundou o Instituto Bíblico Bethel College, na cidade de Topeka, no Kansas, Estados Unidos.
No final daquele ano, os alunos do Instituto começaram a estudar sobre o batismo com o Espírito Santo, com base em Atos 2. Entre os alunos estava a senhora Agnes Osman, natural de Albany, Wisconsin, e frequentava com seus irmãos uma igreja metodista episcopal. Mais duas amigas frequentavam aquele instituto, naqueles estudos sobre o batismo com o Espírito Santo. Agnes sentiu-se inclinada a buscar uma experiência mais profunda com Deus. Ela testemunhou depois que na escola de Perham, na passagem do ano 1900, ela e mais outras pessoas ficaram orando juntas quando ela falou 3 palavras em outras línguas. A isto ela declarou, foi uma experiência sobrenatural e ela guardou em seu coração, talvez para esperar uma confirmação de Deus. O batismo de Agnes Osman, naquela noite do dia 1º de janeiro de 1901, ela perguntou a Perham se podia impor as mãos sobre ela, como Paulo fizera sobre o discípulo em Éfeso, a fim de receber o batismo com o Espírito Santo. Perham concordou e orou por ela. E ela declarou com alegria, falei em línguas, conforme Atos 2, 1 e 19, 6, de modo semelhante quando o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre os discípulos em Éfeso. E o relato bíblico, acontecido no cenáculo de Jerusalém, quando foram vistas línguas como que de fogo. Na mesma época, em 1901, houve o avivamento de Galena. De Topeka, Kansas, Charles Perham ficou conhecido por seu fervor na busca pelo poder de Deus e foi convidado para pregar na cidade de Galena. Após a cura milagrosa de uma senhora de nome Mary Ertor, ali ele pregou durante vários meses e houve muitas conversões. Alugou um salão para 2.000 pessoas sentadas. Ele criou a Banda da Fé Apostólica, formada por jovens entusiastas que viajavam tocando, desfilando pelas ruas, fazendo evangelização de casa em casa e cultos ao ar livre. Em 1901, em Houston, no Texas, o pastor negro, filho de escravos da Louisiana, W.J. Seymour, pertencente a um grupo de santidade, de holiness, foi atraído pelo movimento da fé apostólica, iniciado por Perham, no Instituto Bíblico de Topeka, Kansas. Ali foi batizado com o Espírito Santo, com línguas estranhas. Esse ano de 1901 é considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno. Ficamos por aqui. E se Deus quiser, no próximo programa, falaremos sobre outros fatos históricos do movimento pentecostal moderno. Eu indago, você já recebeu o batismo do Espírito Santo com línguas estranhas? Se não recebeu, leia a Bíblia com calma e verá que não foi evento apenas para a era apostólica, mas diz a Bíblia, para tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar, conforme Atos 2,38. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my my, discover what's deep inside. Oh my my, loving everything I find. La 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 la, la la, my my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979.
Quer um estudo completo e profundo das Sagradas Escrituras? Conheça a Bíblia de Estudo Roman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Principais recursos: com cerca de 15.000 notas de estudo, estudos de palavras, fotos, linhas do tempo, mapas, inúmeros artigos. Roman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Adquira agora mesmo na livraria mais próxima de você. Mais um produto com a qualidade CPAD. Visão panorâmica, o seu jornal. A paz do Senhor, está começando mais um Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. ADEPAR valoriza Dia Internacional da Mulher. Igreja em Córrego de São Mateus tem novo dirigente. ADEPAR realiza desde ontem mais um encontro de casais com Cristo. Tudo isso em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. ADEPAR valoriza Dia Internacional da Mulher. No último dia 8 de março, a Assembleia de Deus em Parnamirim comemorou o Dia Internacional da Mulher em culto de ação de graças, dirigido pela liderança do Departamento Feminino da ADEPAR, sob direção da irmã Isis Fernandes de Castro. O culto recebeu grande número de irmãs que adoraram a Deus, agradecidas pelas bênçãos dos céus em suas vidas. Depois da oração inicial, houve o momento dos louvores, com a Orquestra Louvores de Sião, o Conjunto Vida Nova de Adolescentes, o Grupo Harmonia Celeste, integrado por crianças, o Grupo Brilho Celeste, composto por jovens da igreja, e o Grupo Sede, integrado por irmãs da igreja, além da cantora Maria Araújo, que adoraram a Deus com muita graça e unção. Na sequência, o grupo de adolescentes Pedras Preciosas apresentou um hino com gestos que muito atraiu a atenção dos presentes ao culto de ação de graças pelo Dia da Mulher. Depois, a irmã Isis de Castro apresentou uma bela reflexão ressaltando o papel da mulher cristã como serva de Deus, esposa, mãe e dona de casa. A seguir foi feita a leitura da Palavra de Deus pela irmã Núbia, seguida de oração pela irmã Maria Soledade, dirigente da Comissão de Visitas da ADEPAR. Em seguida, houve o ofertório com o acompanhamento da Orquestra Louvores de Sião, sob direção da maestrina Josione Macena. Logo após, o pastor Elinaldo recebeu a direção do trabalho e fez rápida reflexão sobre a importância da mulher no plano de Deus. Na sequência, a irmã Frankilene ministrou a palavra de Deus, destacando a importância de o cristão ter a presença de Deus em sua vida, com base em Romanos capítulo 8, versículos 31 em diante, em que a palavra de Deus garante que, se Deus é por nós, ninguém prevalecerá contra nós, e que nada nos poderá separar do amor de Deus que está derramado em nossos corações. Após a mensagem, o pastor Elinaldo deu a palavra de gratidão a Deus pelo trabalho valoroso das irmãs cristãs da ADEPAR, que desenvolvem excelente missão em diversas áreas das atividades da igreja, notadamente no círculo de oração, na comissão de visitas e, de modo especial, no departamento infantil, cuidando da formação cristã das crianças. Em seguida, foi feita a oração final
cerimonial e ministrada a bênção apostólica. Igreja em Córrego de São Mateus tem novo dirigente. No dia 9 deste mês, na última segunda-feira, houve culto de transmissão de trabalho para outro obreiro na Igreja Assembleia de Deus em Córrego de São Mateus. O culto teve início às 19 horas, com oração inicial pelo então dirigente evangelista Assis Cruz. No louvor, cantaram o pastor Júnior de Lagoa de Pedras, seguido de hino pelo pastor Egídio de Araçá 2, município de Vera Cruz. A seguir, os conjuntos locais louvaram a Deus, seguido de hino pelo pastor Júnior de Lagoa de Pedras, por ocasião da entrada do pastor Adejair, novo pastor da igreja, ao lado de sua esposa, irmã Ingrid, e de sua família, recebidos pelo pastor Assis Cruz e sua esposa. Após a entrada do novo pastor da igreja e sua família, o pastor Marlon Araújo, de Boa Saúde, leu a palavra de Deus. Depois do ofertório com o conjunto Som Divino, o pastor Assis Cruz passou o trabalho para a direção do pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente da Assembleia de Deus em Parnamirim. O mesmo leu um texto bíblico e fez uma reflexão pastoral sobre a recompensa que Deus dá aos que trabalham na sua obra e fez agradecimentos ao pastor Assis Cruz, que lhe passou a direção do trabalho do culto daquela noite. O pastor Elinaldo Renovato convidou o pastor Bonifácio para fazer oração pelo pastor Assis, que se despediu da igreja. Depois, o pastor Xavier de Lagoa Salgada deu uma saudação à igreja, em nome de todos os obreiros presentes. Depois de breve palavra pelo pastor Elinaldo Renovato, este convidou o pastor Adejair e sua família para se posicionarem de pé ao lado do púlpito para proceder à cerimônia de posse e convidou o presbítero José Valentim para fazer a oração pelo novo obreiro dirigente da igreja em Córrego de São Mateus. O pastor Elinaldo Renovato realizou a posse do novo obreiro, passando as mãos à Bíblia Sagrada e declarou-o empossado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A seguir, foi dada a oportunidade ao pastor Adejair para dar uma saudação inicial para toda a igreja, seguido de oração pelo pastor Assis Cruz, e foi encerrado o trabalho com bênção apostólica ministrada pelo pastor Elinaldo. A ADEPAR realiza desde ontem o Encontro de Casais com Cristo. Desde ontem, a ADEPAR, através do Departamento da Família, realiza o 22º Encontro de Casais com Cristo, que reúne dezenas de casais evangélicos e alguns não evangélicos para ouvir a ministração de palestras e mensagens apropriadas para o fortalecimento do casamento e da instituição familiar, que foi criada e estabelecida por Deus para o bem de toda a humanidade. O evento tem lugar até amanhã na Escola Logos, em construção. No próximo programa teremos informações sobre o Encontro de Casais com Cristo, que tem sido uma bênção para todas as famílias e casais que dele participam, agregando valores espirituais para o fortalecimento de seu lar, sob direção de Deus e da sua palavra. Vem aí a primeira campanha geral de oração da ADEPAR. Na próxima semana, será realizada nas congregações de Parnamirim e em congregações do interior, no campo eclesiástico da ADEPAR, a primeira campanha geral de oração. A campanha de oração tem em vista buscar a bênção de Deus para vários motivos, principalmente pelo mutirão evangelístico que se realizará na semana seguinte. Oremos para que Deus opere grandemente nesta abençoada campanha de oração. Este foi, portanto, mais um Visão Panorâmica. Até ao próximo programa, se Deus assim nos permitir. Fonte de vida.
Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus caros irmãos e amigos, eu agradeço a Deus por ter vocês em nossa audiência, assistindo esse programa, que tem sido uma bênção para todos nós. E eu creio que para vocês também, para suas famílias, para os seus lares. Eu quero orar por vocês. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, mais uma vez te louvamos, Senhor, agradecidos por todos esses irmãos e amigos evangélicos ou não, ó Deus, que nos prestigiam, Senhor, assistindo a esse programa. Abençoa a vida de cada um, abençoa seu casamento, abençoa suas famílias, abençoa seus lares, curando, batizando, operando maravilhas. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.